Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem como título A verdadeira sabedoria se manifesta na prática. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será: a conduta pessoal demonstra se a nossa sabedoria é divina ou demoníaca. Em segundo lugar, nós vamos estudar onde prevalecem a inveja e sentimento faccioso, prevalece também o mal. E em terceiro e último lugar, nós vamos estudar sobre as qualidades da verdadeira sabedoria. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. A conduta pessoal demonstra se a nossa sabedoria é divina ou demoníaca. Conceito de sabedoria. Podemos conceituar sabedoria como a aplicação prática do conhecimento diante de uma circunstância compreendida de forma perfeita e real, onde a ação do conhecimento, empreendido de modo prudente e inteligente, manifesta a resolução das coisas sabiamente. Vamos passar a ver neste momento quais são as principais fontes de sabedoria. Sabedoria divina é um dom de Deus dado ao homem para a perfeita e real compreensão das coisas e ocorrências no mundo natural e, sobretudo, no mundo espiritual, de forma que seja aplicado corretamente o conhecimento, visando o equilíbrio resolutivo de qualquer questão nestes aspectos dimensionais. Vamos então dar uma lida na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 3 a 11. Nesta carta estão aqui mencionados que esse dom, os dons, vêm de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Portanto, é o Espírito Santo que distribui os dons a cada ser humano conforme lhe apraz. A sabedoria divina que vem do Pai das luzes, lá do alto, nos provê dos recursos, das maneiras de agir, para de fato viver efetivamente no centro da vontade de Deus, tanto na dimensão natural, como também na espiritual. É o que nós podemos ler em Provérbios, capítulo 5, versículo 1 até o 2, ou seja, versículos 1 e 2. Filho meu, atende à minha sabedoria,
a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Em segundo lugar, como fonte da sabedoria, nós temos a sabedoria humana. É um dom de Deus dado ao homem para a compreensão das coisas e ocorrências no mundo natural, fruto de sua inteligência, aliada à capacidade de observação, descobertas, experimentos e vivência, se apoiando quase sempre na razão e subjetividade humana, e por isso é falível e por vezes fora da vontade de Deus. Vamos fazer uma leitura na primeira carta aos Coríntios, em seu capítulo 2, versículos 4 a 8, diz assim a palavra do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 a 8. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, ao qual Deus pré-ordenou, desde a eternidade, para a nossa glória. Como terceira fonte de sabedoria, e diga-se falsa sabedoria, ou sabedoria entre aspas, nós temos a sabedoria maligna. É a falsa sabedoria induzida e engendrada nos porões do inferno. Também muitas vezes engenhosa, cujo agente hospedeiro é o homem, dominado pelo pecado, que ao aplicar esta falsa sabedoria visa matar, roubar e destruir vidas. É o que diz Tiago em seu capítulo 3, versículos 14 a 16. Diz assim: se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria de um homem, ela se manifesta pela sua conduta moral, ética, social e espiritual. Isto com relação aos seus pares. Então, esta conduta moral, ética, social e espiritual vai determinar se o seu caráter é formado pela sabedoria humana, maligna ou divina. A postura e os procedimentos adotados por um homem, na prática, em qualquer segmento social, prova a origem de sua sabedoria. É o que nós podemos ler em Tiago, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Mateus, capítulo 12, versículo 33, o Senhor Jesus vai falar sobre o procedimento do homem segundo a vontade de Deus. Mateus, capítulo 12, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau.
porque pelo fruto se conhece a árvore. Vamos então agora para o item número 2 da lição, que diz assim: onde prevalece a inveja e sentimento faccioso, prevalece também o mal. Qual é a visão bíblica da sabedoria maligna, ou seja, da falsa sabedoria? Tiago, em sua carta, como nós já vimos, chama esta falsa sabedoria de terrena, animalesca e maligna, apontando as seguintes características para ela. Quais sejam? Em primeiro lugar, a sabedoria maligna tem como característica a inveja. A inveja, ela brota no coração do homem, quando ele julga ser incapaz de conseguir as realizações do outro, ou que o outro conseguiu. E assim ele maquina o mal para despojar o próximo de suas realizações e vitórias. Vamos fazer uma leitura de um exemplo desse. No livro de Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 5, versículos 12 ao 18, diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas, e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, também trata desta questão da inveja como uma obra maligna, como obra da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Como segunda característica da sabedoria maligna, nós temos a amargura. É o sentimento que vai se acumulando no coração do homem em relação a outra, fruto de uma confrontação de qualquer ordem, despertando naquele que foi afrontado um sentimento maligno de vingança. Hebreus, capítulo 12, versículo 15, fala da amargura, quando diz assim, Hebreus 12, 15. Segui, 14, 15. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja
alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Efésios, carta aos Efésios, em seu capítulo 4, também nós vamos experimentar uma advertência contra este sentimento. Efésios capítulo 4, versículos 27 a 32 diz assim: nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Ainda como terceira característica da sabedoria maligna, nós temos o sentimento faccioso. Este é um sentimento que continuamente busca causar divisões, intrigas, dissenções, separações e contendas, o que é abominável para o Senhor. Provérbios, capítulo 6, versículos 12 a 19, nós vamos ler exatamente que o Senhor abomina a contenda. Provérbios 6, 12 a 19 diz assim: o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceira, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que trama projetos iníquos. Quinto, pés que se apressam a correr para o mal. Sexto, testemunha falsa que proferem mentiras. E sétimo, e o que semeia contenda entre irmãos. Ou seja, quem semeia contenda entre irmãos, Deus abomina. Portanto, aí nós temos as 3 características principais da sabedoria maligna: inveja, amargura, sentimento faccioso. Vamos passar agora a estudar a visão bíblica da sabedoria humana. A sabedoria humana, a priori, deve ser utilizada para o bem. Porém, a mesma não tem capacidade de preencher em toda a sua plenitude o coração do homem, pois guarda características de temporalidade. Eclesiastes, em seu capítulo 3, versículo 11, vai exatamente falar sobre a infinitude do coração do homem. Portanto, nada neste mundo, nenhuma sabedoria, nenhuma ideologia, nenhuma filosofia pode preencher o coração do homem. Diz assim a palavra do Senhor, Eclesiastes 3:11: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez
desde o princípio até ao fim. Vamos passar agora a estudar quais são as características básicas da sabedoria humana. Em primeiro lugar, nós vamos aqui ratificar de que a sabedoria humana ela é insuficiente em si mesma. O conhecimento humano não guarda a devida suficiência para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Porque o homem natural não compreende as coisas espirituais. E por isso, toda e qualquer realização humana, por mais louvável que seja, não nos dá a garantia de felicidade, de segurança, de paz, para um viver em plenitude de vida. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: Vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Portanto, mesmo que eu tenha a sabedoria humana, isso não vai me garantir felicidade, segurança e paz. Em segundo lugar, como característica da sabedoria humana, nós podemos dizer que ela é finita, limitada. A sabedoria humana ela é limitada, ela é finita, porque planos e projetos podem desaparecer imediatamente, como uma nuvem que passa ou uma folha que cai. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 12 diz: Pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com um laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Em terceiro e último lugar, a sabedoria humana, ela é relativa. A sabedoria humana, segundo os seus próprios interesses, ela manipula as pessoas para realizarem o que elas não precisam fazer. Como, por exemplo, o consumismo materialista desenfreado, ou a introdução do uso e costumes dos valores depreciativos das relações familiares. E isso contra os valores absolutos do Senhor. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 17, diz assim: As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Passando agora ao item 3 da lição, nós vamos falar sobre as qualidades da verdadeira sabedoria. E a verdadeira sabedoria, obviamente, é a sabedoria divina. E nós vamos trazer uma visão bíblica geral sobre esta sabedoria, falando em primeiro lugar sobre as suas características. Então, Tiago, o irmão de Jesus, apresenta 8 características inerentes para a sabedoria, nas quais nós podemos, então, mencionar segundo Tiago, capítulo 3, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Então, Tiago aqui traz 8 características que nós vamos passar a ver agora. Em primeiro lugar, ele diz que a sabedoria divina é pura. A sabedoria do céu não traz em seu bojo qualquer indício de maldade,
ou coisas ruins. Está completamente isenta de qualquer estado ou intenção pecaminosa. A sabedoria divina, ou seja, ela é pura. No Salmo 18, versículo 21 a 24, fala dessa pureza. Salmo 18, diz assim, versículos 21 a 24. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Provérbios, capítulo 30, versículos 3 a 5, também fala que a sabedoria é pura. Diz assim a palavra do Senhor: não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Portanto, a sabedoria divina, a palavra que sai da boca de Deus, é pura. Em segundo lugar, como característica básica da sabedoria divina, nós temos que ela é pacificadora. A aplicação da sabedoria divina promove sempre a paz, pois na sua essência, ela é de paz. Diz assim a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 3, versículos 1 e 2. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Portanto, a palavra de Deus, a sabedoria divina, é também de paz. Em terceiro lugar, ela é moderadora. O resultado da ação da sabedoria divina é a busca do equilíbrio. Ainda que haja extremos antagônicos de situações e comportamentos, a equidade é alcançada, ou seja, o equilíbrio. Provérbios 8:12 diz assim a palavra do Senhor: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Portanto, ela é moderada. Em quarto lugar, a sabedoria divina tem como característica ser tratável. Podemos dizer que neste aspecto, a sabedoria divina é carregada de amor, promovendo então a união de todos. Na carta aos Filipenses, em seu capítulo 4, Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9, o Senhor, em sua palavra, fala exatamente isso. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8 a 9, diz assim a palavra do Senhor: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Em quinto lugar,
a sabedoria divina também é misericordiosa. Significa que na sua natureza ela possui o amor, com todas as suas características, que são manifestadas então ao próximo, como também a si mesmo. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Deus vai falar dessa misericórdia. Diz assim, Mateus 5, 7. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ainda como característica que Tiago falou sobre a sabedoria divina, ela é cheia de bons frutos. A sabedoria divina só produz coisas boas que edificam a vida de uma pessoa para uma harmoniosa convivência social e espiritual com os seus semelhantes e com o Senhor. Ou seja, ela produz o fruto do Espírito Santo, que está na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, diz assim a palavra do Senhor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Portanto, está que a sabedoria divina desenvolve o fruto do Espírito no ser, na pessoa. Em sétimo lugar, a outra característica básica da sabedoria divina é ela ser imparcial. Não há favoritismos e nem acepção de pessoas no uso da sabedoria divina, independentemente de etnia, de religião, de posição social ou de qualquer outra ordem. Romanos, capítulo 2, versículos 11, ou seja, carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 11, diz: porque para com Deus não há acepção de pessoas. E em último lugar, nós temos que como característica da sabedoria divina, que ela não é hipócrita. Ou seja, ela não é fingida. A ação da sabedoria divina não se manifesta por aparência. E nela não existe qualquer desqualificação de falsidade e espírito do engano. Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 6, o Senhor Jesus vai falar sobre essa questão de hipocrisia. Mateus 6, 1 a 6 diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fixe em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Vamos passar a ver agora, após as características, que são 8, então fazendo aqui
Uma revisão nós temos, em primeiro lugar, como característica da sabedoria divina, pureza. Em segundo, pacificadora. Em terceiro, moderadora. Quarto, tratável. Quinto, misericordiosa. Sexto, cheias de bons frutos. Sétima, imparcial. Oitava, não é hipócrita. Características apontadas por Tiago em sua carta. Vamos falar agora como adquirir a sabedoria divina. Considerando que a sabedoria divina tem como origem o Espírito Santo, portanto ela vem de Deus, então ela é eterna. Instrumento excelente e valioso, disponibilizado para quem a busca, portanto, ela pode ser adquirida e é indispensável para o viver de um cristão nas dimensões natural e espiritual. É o que está escrito em Provérbios, capítulo 16, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 16, 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Portanto, nós não podemos viver sem a sabedoria de Deus, que é muito mais valiosa e muito melhor do que o ouro e do que a prata. Vamos ver agora aqui alguns pontos fundamentais para possuirmos a sabedoria divina. Em primeiro lugar, nós temos que temer a Deus. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Provérbios, capítulo 1, versículos 1 a 7, diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimentos e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos ver ainda em Provérbios 9:10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Em Provérbios 15:33, diz assim a palavra do Senhor: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. O que significa que devemos rejeitar todo e qualquer mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Portanto, temer a Deus é rejeitar todo e qualquer mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. É o que nós podemos ver em Provérbios, capítulo 8, versículo 13, que diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Em segundo lugar, para adquirir sabedoria, além de temer a Deus, o homem deve buscar sabedoria divina. O homem de Deus deve estar cônscio de que a santidade e pureza moral perpassa pela busca da sabedoria divina, pois é ela que vai nos instruir no modo de pensar, no modo de sentir e agir diante das circunstâncias apresentadas pela vida. É o que nós podemos ler em Provérbios, capítulo 2, versículos 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atenta à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor.
e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Em Provérbios 4, 13, o Senhor também fala sobre a busca da sabedoria. Diz assim a palavra do Senhor: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conheceres o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueça. As palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis. Adquire o entendimento, estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Portanto, temos que buscar a sabedoria. Em terceiro lugar, para adquirir sabedoria, nós temos que orar a Deus pedindo a sabedoria divina. Como a sabedoria divina é um dom especial do Espírito Santo, todos nós podemos adquiri-la, porém temos que ouvir a voz da sabedoria. Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 6, ele diz que nós podemos pedir sabedoria. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Em Provérbios, capítulo 8, versículos 1 a 11, o Senhor também fala sobre o clamar por sabedoria. Provérbios, capítulo 8, versículos 1 a 11, diz assim: não clama porventura a sabedoria? E o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas, está gritando: a vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que se acham, para os que acham conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. Então devemos orar a Deus
como a sabedoria divina é um dom especial do Espírito Santo, então todos nós podemos adquiri-la, porém temos que ouvir a voz da sabedoria. Em quarto lugar, nós temos que estudar com humildade a Bíblia Sagrada. Esvaziado no coração do próprio eu, isto é, dos valores ideológicos e filosóficos, devemos progressivamente adquirir a sabedoria divina por meio do estudo permanente e meditativo da palavra de Deus, pois esta é a principal e inesgotável fonte da verdadeira sabedoria. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, segunda carta a Timóteo, escrita por Paulo, seu capítulo 3, versículos 16 a 17, diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Provérbios, capítulo 3, versículos 13 a 18, também vai falar isso. Provérbios 3, 13 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que as pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas de paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Ou seja, estudar com humildade a Bíblia Sagrada. E, em quinto e último lugar, deixar o Espírito Santo presidir a sua vida. Despojado do orgulho, da autossuficiência e do egocentrismo, o cristão deve abrir o seu coração para uma intervenção direta do Espírito Santo, passando, então, o Espírito Santo a presidir o seu comportamento e o seu modo de ser. Vamos estudar aqui João, capítulo 14, versículo 16 a 17, onde ele diz isso. João 14, 16, 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Em João 16, 13, ele diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Vamos ver agora outros ensinamentos bíblicos sobre a sabedoria. Em primeiro lugar, nós demonstramos ter sabedoria quando obedecemos à palavra de Deus. Provérbios, capítulo 7, versículos 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor: filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria: tu és minha irmã, e ao entendimento, chama teu parente. Demonstramos ter sabedoria quando falamos pouco e no tempo certo. Provérbios, capítulo 10, versículos 13 e 14, diz assim: nos lábios do prudente se acha sabedoria,
mas a vara é para as costas do falto de senso. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca de nércio é uma ruína iminente. Provérbios 15, 2 diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 15, 2. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Demonstramos ter sabedoria quando somos humildes diante de Deus e também diante dos homens. Provérbios 11, 2, 3 diz assim: em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. Provérbios 13, 10 diz assim a palavra do Senhor: da soberba só resulta contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Demonstramos ter sabedoria quando somos prudentes. Provérbios, capítulo 14, versículos 6 a 8 diz: o escarnecedor procura sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Foge da presença do homem sensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Então devemos ser prudentes. Demonstramos ter sabedoria quando administramos bem o nosso salário, quando administramos bem nossos bens materiais, para então prosperarmos. Provérbios 23, 4 diz assim a palavra do Senhor: não te fadigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência, ou seja, aplique a sua inteligência para o trabalho, para administrar bem os seus bens. Porque diz a palavra, ainda na sequência: porventura fitará os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Ou seja, trabalhe para ter os seus bens materiais e Deus fará com que você prospere. Provérbios 24, 3, 4 ainda fala sobre isso. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Melhor dizendo. Portanto, nós temos aqui a administração do nosso salário, dos bens materiais, através da sabedoria, para a nossa prosperidade. E, em último lugar, demonstramos ter sabedoria quando acolhemos com humildade a repreensão. Provérbios 29, 5 diz assim a palavra do Senhor: o homem que lisonjeia seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. Aliás, melhor dizendo, 29, 15. Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar a sua mãe. Vou repetir. Eu havia lido 29, 5. Mas na realidade é 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar a sua mãe. Concluindo a nossa aula de hoje. Vivemos em um mundo debaixo de pressões e opressões que desvirtuam a palavra de Deus. Ainda assim, com a sabedoria divina em nosso ser, sob os domínios do Espírito Santo,
é que podemos viver em paz e com alegria, aguardando a volta de Jesus, para juntos com Ele governarmos este mundo com equidade e justiça. E assim chegamos ao final da nossa aula de hoje. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.